E quem está conosco agora para repercutir, analisar esse ponto da economia é o professor economista e coordenador acadêmico da FGV, Mauro Rochlin. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal de casa. Professor, vamos falar desse corte de orçamento, né? Como é que a gente observa agora esse movimento da pasta econômica? Realmente surtirá efeito ou não? É mais realmente enxugar gelo, porque do jeito que está o cenário econômico é bastante desafiador, no mínimo, hein? É verdade, e particularmente desafiador do ponto de vista do cumprimento das regras do arcabouço fiscal. O governo tem problemas tanto do lado da receita como do lado da despesa. Do lado da receita, por conta de frustração de algumas. Por exemplo, o imposto que é cobrado sobre a produção de petróleo deve ser menor esse ano, porque o preço do barril do petróleo, em comparação com o ano passado, esse ano está menor. Então, daí vem uma certa frustração de receitas, que, aliás, o ministro, há pouco, como a gente viu, já apontou. Então, esse problema faz com que o governo tenha que se mover para que as projeções orçamentárias se cumpram. Aliás, do lado da despesa, como a gente também acabou de ver, há um aumento de despesa projetada, principalmente de previdência social, e por conta disso tudo, a projeção de um resultado orçamentário para 2025 é pior do que aquele que estava na apresentação da lei orçamentária. Então, o mercado hoje, já olhando para uma receita um tanto menor do que a prevista e uma despesa um tanto maior, com consequente resultado orçamentário pior, já torceu o nariz. Professor, vamos lá. No meio de tudo isso, o governo está olhando a baixa popularidade do presidente Lula, tem eleição o ano que vem, abriu já os cofres essa semana na questão da energia elétrica para pessoas de baixa renda e ontem não fez o menor esforço para trancar no Congresso a aprovação de um projeto de aumento de salários que vai ter efeito cascata nos estados, nas prefeituras. É suficiente esse movimento do governo ou nós vamos ter que conviver mais ainda? Porque está aumentando o imposto para tapar buraco. A realidade é essa, o governo não faz a lição de casa, a gente já vem falando de déficit fiscal há muito tempo e o déficit fiscal nesse governo só vai aumentar, professor. Verdade, Felipe. O que a gente poderia esperar para que o problema fosse de fato bem encaminhado seria algum tipo de medida mais estrutural. Então, por exemplo, um problema desafiador, sem dúvida nenhuma, é o problema da Previdência. É um problema desafiador porque a Previdência Social hoje no Brasil é a rúbrica que tem maior peso no orçamento. E essa rúbrica cresce endogenamente, ou seja, a gente vê a população ficar mais velha, mais idosa, é um problema etário, ou seja, você tem cada vez um número maior de beneficiários da Previdência Social e um número relativamente cada vez menor de contribuintes da Previdência Social. Portanto, o que se espera, se nenhuma nova reforma for feita, é uma piora no resultado da Previdência, o que tem impacto muito grande em termos de orçamento. Então, de alguma maneira, a gente teria que pensar em se mexer nessas questões estruturais. O que o governo tem feito realmente é botar um esparadrapo. Então, o que a gente viu hoje com o problema com o aumento do IOF foi exatamente isso. E pior, mais uma vez, ele buscou um aumento de receitas, um aumento de impostos para cobrir um buraco que a gente acha que deveria ser feito através de uma redução de despesas. Então, está aí um problema que não é resolvível facilmente com curativo. Se precisa de uma cirurgia mais profunda. Eu vou tomar o espaço da Lene aqui só para emendar uma pergunta sobre Previdência Social. A gente sabe que o PT não quer saber de fazer reforma em Previdência Social. A gente viu o custo que foi para... E a crítica, inclusive, ao governo anterior que fez na resposta de Haddad. O PT não é afeito a fazer mais reformas na Previdência. Tem essa questão demográfica, o senhor passou por ela. Quer dizer, a gente vai ter cada vez menos gente entrando no mercado de trabalho e mais gente, né, como aposentado, pensionista. E o ministro Haddad ainda fala na questão do BPC. Aonde é que vai parar isso? Porque não tem, se não fizer uma reforma, ou várias outras, conforme vai andando, a situação só vai piorar, o déficit vai aumentar.
Então, só para o pessoal de casa também entender como é que isso afeta a vida do cidadão comum no dia a dia. Em primeiro lugar, um governo mais endividado, e quando a gente fala de um orçamento deficitário, a gente está falando de um governo, no final das contas, mais endividado, é um governo que vai se defrontar com taxas de juros mais altas. Ou seja, para ele continuar se endividando, ele vai ter que oferecer taxas de juros maiores. E isso, em termos de mercado de crédito, é muito ruim. Quer dizer, as pessoas que buscam financiamento, que buscam crédito, vão ter um mercado mais caro. Para as empresas é ruim, porque um crédito mais caro é menos venda. Aliás, também é menos emprego. Então, o problema, no final das contas, é uma dívida muito alta, com consequente taxa de juros muito alta que o governo paga. Eu só lembro para o pessoal de casa que o governo tem uma despesa financeira de R$ 1 trilhão por ano. É isso mesmo, R$ 1 trilhão. Isso significa mais ou menos 4 vezes o que se gasta com o Ministério da Saúde no Brasil. Então, essa conversa de arcabouço fiscal, de déficit primário, de o governo conseguir cumprir a meta, no final das contas, o que interessa é o seguinte: a dívida do Brasil vai crescer, vai se estabilizar ou vai cair? Isso que é importante. Agora, justamente sobre o ponto da dívida também, professor, que eu queria te ouvir, porque a dívida interna, eu já ouvi aqui especialistas falando que poderia beirar os 90% até 100% do PIB. Queria te ouvir sobre indicadores como o próprio PIB, que mede também esse termômetro, né, do Produto Interno Bruto brasileiro, outros como a inflação, principalmente sobre os alimentos, que pesa no bolso do consumidor. Como é que a gente olha a dívida pública em relação a esses outros indicadores econômicos? Olha, para a gente buscar uma visão mais abrangente, a gente pode tentar olhar o que a gente chama de política macroeconômica, que é a política fiscal e a política monetária na sua execução. Então, o que a gente vê hoje é uma política monetária, uma política de juros muito restritiva. A gente vê uma taxa Selic de 14,75 e, com isso, o que se imagina, o que se espera, na verdade, é que a demanda, o consumo seja arrefecido, seja esfriado e, com isso, os preços subam menos. É esse o esforço do Banco Central. Por outro lado, a gente vai ver o governo fazendo uma política fiscal ainda um tanto expansionista. A gente vê uma série de estímulos fiscais, como, por exemplo, alguns desses que o Felipe há pouco comentou. A gente viu não só isso na política fiscal, mas também, por exemplo, há pouco tempo o governo facilitar empréstimos consignados para o pessoal que tem CLT, que tem carteira assinada. Então, na verdade, a gente vê a política fiscal apontando para um lado, buscando mais crescimento econômico, e a gente vê, de outro lado, a política monetária segurando o freio, querendo, na verdade, domar a inflação. O problema é que essa política fiscal mais generosa, se não perdulária, é uma política que leva a um aumento do endividamento, e esse endividamento, como eu disse, atrapalha a gente pensar em crescimento de longo prazo, porque, em termos de curto prazo, a gente vai ter taxa de juros maior, a gente vai ter crédito mais caro e vai ter todas as mazelas decorrentes disso. Professor, vamos lá. Onde é que vai bater no nosso bolso direto essas medidas? Tem a questão de IOF, vai bater direto. Tem uma maneira da gente se proteger? A gente corre para onde ou não adianta? Como é que a gente faz aí? Olha, algumas operações vão inevitavelmente sofrer o impacto do aumento do IOF. É o caso do seguro, é o caso de compras externas, porque o câmbio, o IOF que incide sobre o câmbio, foi aumentado. Então, por tabela, tudo que é importado vai ser também onerado por conta disso. Então, enfim, quem faz compra lá fora, quem compra importado, quem faz seguro, quem busca crédito, é claro que tem uma série de restrições nessas medidas, uma série de poréns nessas medidas, mas, em termos gerais, o pessoal que faz seguro, o pessoal que compra produtos fora do país, o pessoal que viaja, o pessoal que compra dólar, o pessoal que faz seguros, vai ter essas operações oneradas. Não tem jeito, não tem como escapar. É a única maneira do governo aumentar a arrecadação nesse momento, porque o ministro foi muito claro lá em 6 de janeiro, a gente conversava isso na questão política com o Cláudio Humberto, ele rasgou o discurso, né? Não se esperava mais aumento de receitas, aumento de impostos, na verdade. O mercado todo, há muito tempo, espera um ajuste fiscal, mas um ajuste que seja feito pelo lado da despesa.
E a gente não vê, de fato, o governo atuar nesse sentido. Então, o mercado fica um tanto nervoso e esse nervosismo ele aparece de duas maneiras. Em primeiro lugar, como eu disse, através de alta de juros. Em segundo lugar, através de alta de câmbio, porque essa incerteza gerada por um endividamento mais alto aumenta o que a gente chama de aversão ao risco, e o aumento da aversão ao risco também faz com que o dólar aumente, porque os investidores procuram um porto seguro. E o dólar, sendo visto como um porto seguro, acaba se valorizando. Justamente nessa questão do risco Brasil também eu queria te ouvir, professor, porque muitos investidores eles ficam, né, naquela precaução que é justificada justamente por toda a situação macro que o senhor sempre traz muito bem aqui. Como é que a gente olha para isso? Muitos investidores estrangeiros afugentados, o nosso câmbio também, o real, nessa relação aí principalmente com o dólar. Qual a sua análise? Olha, a minha análise é que a questão nevrálgica hoje, para a gente falar de política econômica, sem dúvida, é a questão fiscal. É para ela que o mercado olha de uma maneira muito reticente, muito preocupada, porque entende que o discurso do governo não está alinhado com a sua prática. Enquanto o ministro Haddad fala em cumprir o arcabouço fiscal, acertar a meta no centro da meta fiscal, a gente vê, por outro lado, uma série de medidas serem adotadas que divergem dessa abordagem. Então, eu acho que a gente vai ver ainda juros muito altos no mercado futuro de juros, câmbio um tanto nervoso, e o nervosismo aparece na volatilidade da taxa de câmbio, e tudo isso por conta de incertezas com relação à política fiscal. E só para finalizar, uma curiosidade, sua opinião a respeito de investimento. Temos o Tesouro Direto, mas aí também vem a dívida pública e toda essa insegurança que o mercado traz. Temos também o mercado de ações. Como é que olhamos para esses termos de investimentos neste momento, considerando a economia brasileira? Olha, os juros no nível que estão recomendam certamente um título de renda fixa, pode ser um tesouro direto, mas, sem dúvida nenhuma, buscando as taxas de juros, inflação mais juros, eu acho que é mais ou menos como o mercado tem se posicionado. Isso é uma certa defesa, é uma forma defensiva do mercado encarar esse cenário. E agora mais ainda porque, na verdade, na apresentação da proposta orçamentária do governo, havia previsão de um pequeno superávit primário. E agora, com essa nova projeção feita, há uma projeção de um pequeno déficit primário. O mercado não gostou disso. Perfeito. Professor, obrigado, senhor, mais uma vez por colaborar com o Band News TV. Até a próxima. Um abraço para todos.